Louvado seja Deus, irmãos, continuem me ajudando na oração. Eu vou ler, irmãos, só um dos versículos que já foi lido, que é o que vai ser mais abordado. Depois eu vou ler alguns outros versículos, né? Lê só o versículo 5 aqui, irmão. Quem chegou depois, a leitura é Tiago, do 1, do 4 ao 8. Pode deixar aberto aí. Eu vou falar mais desse aqui, que eu vou repetir o versículo 5. Diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá literalmente, e o não lança em rosto, e servir-á. Irmãos, todos conhecem um versículo muito conhecido da igreja, quando se fala do Senhor Jesus, do seu nascimento: um menino vos nasceu, um filho se vos deu, o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Tem traduções que ele une esse maravilhoso Conselheiro, porque, irmãos, não existe sabedoria perfeita sem Deus. Não existe, irmãos, sabedoria perfeita sem Deus. Deus é aquele, irmão, que dá sabedoria para o homem agir e trabalha para que dê certo aquilo que ele direcionou. Deus, irmão, é a sabedoria perfeita. Nós vemos na palavra do Senhor várias passagens de homens de Deus que passaram situações difíceis, e pela sabedoria de Deus eles foram guiados. Eu gostaria muito de enfatizar o salmista Davi. Vou falar depois sobre Salomão também, mas o salmista Davi, irmãos, foi uma pessoa que teve um momento muito difícil. Primeiro ponto, olha a importância da sabedoria. O que Davi estava passando com Absalão era consequência do seu pecado. Era o que, irmãos? Consequência do seu pecado. O que é que muitas vezes, irmãos, nós fazemos com alguém que está assim? Está pagando preço, né? Está pagando preço. Às vezes vai à casa da pessoa em momentos difíceis e acrescenta dores. Nós vemos quando Davi estava fugindo. Quando Davi estava fugindo, muitas pessoas foram a Davi com a intenção de acrescentar dores. A Bíblia destaca Simei, que começou a tirar pedras e dizer: hoje o Senhor Deus vinga o que você fez, porque ele era descendente de Saul, né? Hoje, irmão, você vê em momentos difíceis, muitas pessoas atiram pedras como Simei. Em momentos de dificuldade que nós passamos, isso é uma coisa que nós vamos falar sobre isso. Eu digo não sobre as pedras, mas o que as pessoas podem passar. Nenhum dos salmos que está falando do sofrimento de Jesus, se eu não me engano é o 69, diz assim: acrescentam dores a quem tu copiaste. O Senhor Jesus estava passando aquilo que ele veio, e certamente todos ali estavam zombando dele, porque achavam que ele havia blasfemado, porque achavam que ele tinha pecado, porque achavam. Muitos olhavam o Senhor Jesus, ele morreu em morte de cruz. E não era morte sob maldição. Estava escrito: maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro.
Senhor Jesus, ele teve a morte dos piores pecadores. E as pessoas estavam ali. Botaram a capa nele, profetiza quem te bateu. Jesus, ele veio para morrer por a gente. Não é o Filho de Deus, desce daí e creremos nele. Muitas vezes nós fazemos isso. Em momentos de dificuldade das pessoas, nós atiramos ainda mais pedras. Em momentos de abatimento. E uma coisa, irmãos, você sabe que uma pessoa que é escolhida de Deus, mesmo em angústia, mesmo em aflição, mesmo em dificuldade, Deus pode ouvir. O salmista Davi, louvado seja Deus, quando ele soube que Aitofel, que teve ali sempre com ele, um homem que a Bíblia diz que nos dias de Davi, nos dias de Absalão, Aitofel era como a voz de Deus, o que ele dizia era o certo. E aquele homem, ele se juntou a Absalão para destruir Davi. E aquele momento, imagine para Davi, porque se Aitofel virou alguma coisa, foi porque Davi deu oportunidade. Não é assim, irmãos? E agora o que é que ele faz? Ele quer destruir Davi. Eu imagino quanto foi doído para Davi. Eu imagino quanto foi dolorido ao seu coração. E a Bíblia diz, Davi sabia da capacidade de Aitofel. Doeu, porque o pior é você reconhecer a qualidade do inimigo. Você combater com uma pessoa que você sabe que ele é muito preparado. E Davi sentiu e ele pede a Deus que transtorne os conselhos de Aitofel. Primeiro ponto de sabedoria de Davi, pediu a Deus. Aí vem o Sai, ele quer ir com Davi, já estava, irmão. O Sai não era um guerreiro, ia ser pesado a Davi. Aí Davi o que é que diz? Semear pesado, porque Davi ia ficar preocupado com ele, porque quando você está em uma guerra, irmão, você tem alguém que não está habituado àquilo. A tendência, se for alguém seu, era amigo de Davi, alguém que você vai querer proteger, assim ou não é? Você imagina você caindo, você estando no barco, o barco virar, e você sabendo que um amigo seu, que um filho seu, que um pai seu não sabe nada, o que você vai fazer? Vai se preocupar com ele, é assim ou não é? Então estava ali Davi, ele disse, semear pesado, volta. E o que Davi diz aí sai, é muito difícil, porque assim, imagina um amigo seu para ele chegar e dizer para o filho, por que eu seria se não para o seu filho? Tu não era amigo de meu pai? Foi difícil, não foi, irmãos? É difícil, porque ele era amigo tanto que ele quis ir embora com ele. Mas naquele momento, a importância daquele homem ali era muito grande, mas maior era a importância de Deus. Vocês vão ver, irmão, como o Senhor, Deus, Ele faz as coisas acontecer no seu tempo. Quando Aitofel diz a Absalão, olha, possui as concubinas dele a todo Israel para fazer odioso. Absalão não pediu conselho aí no Sai, não está escrito. Se pediu, ele não se meteu. Não era a hora. Davi, naquele momento, foi humilhado perante todo Israel. Naquele momento, irmãos, aquilo ali foi tão doído para Davi quando ele fez aquilo com as concubinas, que a Bíblia diz que elas viveram como viúvas até o dia da sua morte, aquelas 10 mulheres. Você imagina o quanto foi dolorido para Davi. Mas você vai, irmãos, e vê que na hora que ele dá um conselho para destruir Davi, na hora que aquele conselho seria decisivo, aí é onde Deus opera, está na hora. Ele pergunta, ele poderia ter tomado o conselho dele, cai sobre ele, destrói, que agora ele está enfraquecido.
Vamos ouvir o que Husai diz. Husai, como quiserem chamar, tem uma H ali. Mas aí veio Husai. E ele disse: desta vez, o conselho que ele deu não é bom. Por que desta vez? Por que não da outra? O outro também não era bom. O filho está fazendo aquilo com o pai. Mas era uma coisa certamente, naquele momento, agradável ao rei. Naquele momento o rei queria destruir o seu pai, queria destruir, irmão. Sempre será assim. O homem por poder destrói o seu inimigo. Naquele momento Davi era uma ameaça, mesmo sendo seu pai, mas ele queria destruir Davi. Irmão, se Saul, apenas por ouvir as mulheres fazerem uma menção mais honrosa a Davi, a vaidade já mexeu no coração, ele já começou a querer tirar a vida de Davi. O homem que estava guerreando para ele, o homem que estava fazendo ele grande, o homem que estava, era através daquele homem que Saul estava dando grandes vitórias, o homem que não perdia uma batalha. Mas ele não gostou de ouvir que Saul viria a seus milhares e Davi a 10 milhares. Não gostou de ouvir, porque a vaidade entrou e a partir dali criou-se o racha entre ele e Davi. Você imagina Salomão, que agora o homem já era rei, ele estava usurpando o reinado do seu pai. Então aquele homem era uma ameaça. Você vê que todo mundo que fez isso na Bíblia procurou matar toda a descendência. Os homens matavam até os irmãos, irmãos. Aí se o conselho dele agora não é bom. Tu bem sabe que teu pai é homem de guerra. Ele disse: olha, quando teu pai se levantar, até o valente vai tremer. É melhor que tu prepare todo o povo, convoque todo mundo. Ele queria, a Bíblia diz que era dar tempo a Davi. Porque o homem, irmão, quando ele está em fuga, dificilmente ele pensa numa estratégia. É assim, não é, irmãos? O homem, quando está em fuga, ele está em fuga. Às vezes, nesse momento, irmão, até a oração dele é perturbada. Não tem momento que a gente está em grande luta, que até a nossa oração é perturbada. Não é assim, irmãos? Tem momento que até a sua oração é perturbada. Você está orando e os pensamentos perturbando a cabeça. Não é assim, irmão? Você está clamando a Deus, mas você não consegue, que os pensamentos ele perturbam. Davi estava assim. Aí ele faz o plano. E aí o que é interessante, irmãos, quando você trai a homem de Deus, você paga o preço. Assim foi feito com Aitofel. Irmão, quando você machuca no homem de Deus, ainda que ele esteja pagando preço, ainda que ele esteja no meio do processo, ainda que ele esteja sendo danificado por Deus, a Bíblia tem, louvado seja Deus, que quando o Senhor Jesus estava ali naquela cruz, que aquelas mulheres pranteavam, choravam, batiam no peito, ele disse: não choreis por mim, chorei por vós e pelos vossos filhos. Irmãos, o Senhor Jesus, é por isso que o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, que eu fui de Cristo. Porque se ele dissesse de Cristo, a gente ia dizer de Cristo é difícil, porque o homem até quando estava sendo machucado. Mas se você dizer: eu não consigo ser isso, você vai lembrar de Estevão, que o sangue estava derramando e ele clamando: Senhor, não imputa esse pecado. Que a questão, irmãos, não é nem o povo que Deus deseja para você. Não é nem isso. Porque mesmo que ele haja como o homem de Deus, mas a Bíblia diz: a mim pertence a vingança. Que quando você machuca o homem de Deus, eita Jesus. Olha, irmãos, eu nunca esqueci. Tem fatos que não é que você guarda mais,
Mas você sente. Quando eu me afastei do Evangelho, teve só 2 pessoas que procuraram me ferir. Uma tentando me ajudar, mas do jeito errado. Mas a outra, irmão, acredite se quiser, era pastor, irmãos. Chegou o pastor e a esposa. E aí, você não queria ser o santarrão? Né? Aquele negócio, porque a gente, o costume da Assembleia se veste de uma maneira, né, irmão, diferente. E aí você se veste daquela maneira e as pessoas, elas acham que é que você quer ser mais santo. E não é. Pelo menos eu não sou. Eu não vejo, olha, o costume da igreja é uma coisa, mas eu não vejo nenhuma prova de santidade. Se você não for santo no seu coração, não adianta, irmão. É só mesmo capa. Agora faz parte. Faz parte. É uma coisa. Onde é que está a diferença? Você se vestir com pudor. Aí não. Aí, irmão, independente do costume da igreja, é a palavra. É a palavra. Está escrito na palavra que a maneira da gente se vestir não pode ser como o mundo. Mas o que eu estou querendo dizer é assim, que não é porque eu me visto, ou os irmãos se vestem, eles não fazem de nós santos, irmão. É uma coisa que muita gente entende como isso. Aí ele disse, e aí, não só queria ser santo? Veio ele e a esposa. E os anos se passaram. Eu numa situação totalmente difícil. Eram parentes de minha ex-mulher, então a minha situação totalmente difícil, né? Só que os anos se passaram, e eu tinha vontade, Deus sabe que eu tinha vontade, quando Deus mudou minha vida, quando Deus começou a me abençoar, quando tudo aquilo tinha passado, naquele momento até desempregado no carro, quando tudo aquilo tinha melhorado, aí eu queria dizer a ele que Deus se lembrou de mim. Mas não precisou, você acredita? Não precisou. Vou falar só isso, não é jogando na cara, pelo contrário. Para mim foi triste saber disso. Ele não era mais pastor. Não era mais pastor. Quando eu o reencontrei na colação de grau da minha filha, ele estava embriagado. E veio para cima de mim do mesmo jeito, mas contra o Evangelho, não era mais contra mim. E aí ele disse, olha, uma coisa eu respeito. Aí se chamou a esposa dele, vem aqui. Tu lembra do que eu lhe disse? Ela se lembra. Repita para ele. Aí ela disse, olha, nós passamos uma dificuldade grande. E ele disse para ela assim, isso é por causa do que nós dissemos ao irmão dele. Eu não precisei dizer, porque quando você é machucado, Deus é machucado. Quando você, e eu não nego, não, mas eu não tinha vontade de jogar na cara dele, não era isso. Eu só tinha vontade de dizer que Deus se lembrou de mim, que Deus teve misericórdia, que Deus se compadeceu daquela minha aflição, como Ele se compadeceu de Davi. E aí agora, o conselho prevalece aquilo que era obra de Deus. Mas é o que eu digo, irmão, quem é que traça? Quem é que dá sabedoria? Quem é que prepara a oportunidade? É Deus. É Deus. Aquele homem naquela época, a Bíblia diz, está escrito na palavra, que a palavra dele era como uma palavra de Deus. A palavra que ele dissesse prevalecia. Mas não quando ela veio de encontro à vontade de Deus. Porque existe alguém que é de fato quem é sábio. Nós vemos, irmão, na aflição de Salomão. A Bíblia diz que Salomão, quando olhou aquele povo, ele era muito novo. Ele se sentiu pequeno e foi importante. Ele se sentia assim, por quê, irmãos?
Primeira coisa, normalmente, as horas que você mais desce é quando você se sente pequeno diante da tua situação. Os momentos que você mais se aflige, é os momentos que você mais entra na presença de Deus. E aquele homem foi feliz naquela oração. E a Bíblia diz que ele pediu a Deus, não foi ele pediu sabedoria. Ele se sentiu pequeno, que o povo era muito numeroso. E a Bíblia diz que Deus deu sabedoria a ele, qual nenhum homem teve antes dele. E homem comum não se levantou igual. E aquele homem já foi testado no início. Aquela passagem conhecidíssima que já foi mencionada até aí em novelas, em filmes, em séries. Quando aquelas duas mulheres chegam para ele, irmão, a situação foi muito difícil. A palavra que Salomão diz, ela precisava ser pela boca de Deus. Porque uma coisa eu digo, você viu aqui que ele diz, peça a Deus. Você sabe qual é o maior problema que nós temos em pedir a Deus? É que não queremos esperar Ele nos dar sabedoria. Você tem uma questão, mas você quer agir. Você sabe quando você tem que agir, quando a situação vem para você agir. Aí é nessa hora que Deus lhe dá a direção. Certamente, quando aquele homem ficou diante daquelas duas mulheres, você já imaginou, irmão, que situação? Isso é como se você visse, podia ser hoje, um acusando dizendo que é esse, outro acusando dizendo que é aquele. E você fica sem saber, não tem aqueles casos que muitas vezes eu pastor, aí diz uma coisa, outro diz outra, e não tem testemunho, né, irmão? E o homem fica numa situação difícil, tem hora, irmão, que só Deus. Mas ele teve diante disso, como rei, na presença de outras pessoas. E a palavra de rei, ela não podia voltar, a não ser por um motivo. E aí quando aquela mulher chega, um diz que o filho é meu, outro filho é teu, para não entrar em toda a história, os irmãos, quem já leu sabe que uma deitou sobre o filho, matou, foi amamentar, e como elas moravam na mesma casa, ela trocou para ficar com o menino vivo. Mas a outra chorou, mas depois ela, quando amanheceu o dia, viu que o filho morto não era dela. E aí essa causa foi parar na mão do rei. E nessa situação, aquele homem que ainda era jovem, que muitas vezes as pessoas estavam ainda olhando com desconfiança, aquelas pessoas que estavam acostumadas com Davi, um homem que todo mundo sabia que Deus era com ele. Davi, mesmo ele tendo pecado, irmão, eu imagino se aquele homem não tivesse pecado, porque, irmão, o salmista Davi, mesmo depois de ter pecado, você vê que o povo idolatrava Davi daquele jeito. E agora, Salomão, você substituir alguém, irmão, que fez, se simplesmente o fato de você substituir alguém que fez um bom trabalho, não é difícil? Vocês imaginam, irmão, pode imaginar assim, ela ir reger um grupo que ela viu que estava em tudo muito bem com a outra. Irmão, você fica com medo, qualquer coisa que der errado, a culpa é sua. Estava em tudo tão bem. Que quando você quer uma coisa bagunçada, dá muito trabalho, mas qualquer melhor é bom. É assim ou não é? Mas quando você pega a coisa que está tudo bem demais, é bom, mas você tem que tomar cuidado. Porque qualquer defeito vem. E aí ele está assim, aí vem aquelas duas mulheres. Um conta uma história, outro conta outra, como eu falei, um disse que o filho vive era dela, o morto era da outra, a mesma coisa. Aí ele disse, essa diz isso. Essa diz aquilo. O que é que eu vou fazer? Dá-me uma espada. Oi, irmão, diante de todos. Agora vou partir no meio. Vou dar metade para essa, metade para aquela. Irmão, uma coisa dessa, só o homem tem direção de Deus. Uma coisa dessa, ela é preparada por Deus, como eu disse. Tudo é Deus quem faz. Deus, ele já trabalhou para aquela criança, para acontecer aquilo, para aquela causa, vir diante do rei, para que todos Israel se aquietasse e visse que aquele homem tinha a sabedoria de Deus. Quando ele diz isso, aí uma diz, olha, nem meu nem teu seja dividido. Não tem nada dela, né, irmão? Nem sempre. A outra misericórdia. Não, senhor, faz isso não. Olha, tem para ela, mas de maneira nenhuma mata essa criança.
É 10. Que a mãe não é assim. A mãe, ela com raiva, ela às vezes até diz uma palavra pesada com o filho ou com a filha, mas ela não quer que ninguém diga. Ela com raiva, ela diz, na mesma hora, irmão, ela está chorando. Que é bem assim. Mas Deus deu sabedoria àquele homem. E ele, a partir daquele dia, todo o povo viu que Deus era com ele. Nós temos uma passagem também bastante conhecida, é importante enfatizar o que é sabedoria. Provérbios 14, toda mulher sábia edifica a sua casa. Tem tradução que diz, a mulher sábia edifica a sua casa. A tolo com as próprias mãos derruba. Porque as suas atitudes, mas não é só a mulher não, o homem também, viu? Vamos jogar a responsabilidade só para as irmãs, não. Mas suas atitudes, irmãos, elas podem destruir, em vez de ajudar. Quem não já passou, irmão, problemas na sua vida, no seu trabalho, e suas atitudes podem precipitar. Irmão, até a atitude dos outros, ela lhe prejudica, imagina a sua. Tem muita coisa, irmão, que se não fosse a misericórdia de Deus. Aí você vê aqui, irmão, só finalizando, que eu queria falar com você também aqui, né? Peça a Deus, peça também com fé, você não sei aqui, mas eu queria falar sobre esse último versículo que eu li, que diz assim: o homem de coração vacilante é inconstante em todos os seus caminhos. Irmão, essa inconstância, tem tradução que ela diz assim, né? Voz de ânimo dobre, limpai o coração. Porque o coração sujo, quando você está, irmão, com um problema, quando você não perdoa, quando você, qualquer coisinha você solta uma ira com pessoas que não merecem ouvir aquilo. Por quê? Porque você está com um problema. Aí, ou seja, aquela pessoa está muito bem, ela está aqui cheia da graça de Deus, mas daqui a pouco está se revoltando. Por quê? Porque não está preparado. É por isso que ele disse, tudo você tem que estar preparado, por isso que você tem que pedir sabedoria, para você ter sabedoria para tudo, até para reclamar, até para questionar. Tudo, irmãos. Você precisa de sabedoria para a gente ser um obreiro, que nem diz a palavra, que não tem de que se vergonhar, que sabe manusear a palavra, que sabe agir conforme a palavra. Porque tem momentos, irmãos, que você passa, principalmente quando você não espera. A pior prova que tem, irmão, eu digo prova no sentido de controle emocional, é aquela coisa que você não espera. Irmão, quando vem quem você não espera, é difícil. É difícil. Porque tem pessoas que você já conhece. Tem pessoas que até se você traz uma palavra, você já espera que essa pessoa pode não gostar. Porque a pessoa tem você, mas tem pessoa que você não espera. E essa pessoa pode agir, você pode perder a bênção aqui na saída, irmão. Está aqui, sai tudo bem que é. É por isso que nós precisamos, a Bíblia diz sobre os frutos do Espírito. Domínio próprio é o deles. Você dominar a si mesmo em situações difíceis. Irmão, temperamento ele é trabalhado. Temperamento é trabalhado. Se você é explosivo, peça a Deus para lhe dar sabedoria. Tudo é trabalhado. Olha, irmão, inteligência ela é trabalhada. Você acredita em inteligência é trabalhada. Existem coisas que nós temos facilidade. Todo mundo tem, não tem? Pode ser uma coisa simples. Tem pessoas, irmão, que ele vai capinar. Estou dando um exemplo. Ele vai capinar no outro dia, ele já está capinando igual um veterano, né? Tem pessoa que vai ficar tudo em dias
só com direito. Tem pessoa que ele tem jeito, mas se for trabalhar, vai aprender. É assim ou não é? É aí que eu digo, a inteligência é trabalhar. Estudar tudo é trabalhar. Então o nosso também controle é trabalhar. É fácil? Não é fácil. Principalmente quando você está sendo injustiçado. Agora, analise bem o que eu estou dizendo. O injustiçado não é com a tua régua. Estão entendendo? O injustiçado não é com a minha régua. Será que eu estou sendo injustiçado mesmo? Olha, irmão, já estou encerrando. Pedi uma vez, nunca mais eu peço isso se Deus quiser. Uma vez eu pedi, eu pedi para Deus entrar com justiça, uma vez. Nunca mais eu faço isso. Eu espero em Deus que eu não faça. Isso é sabedoria também. Eu vou dizer por quê. Você lembra daquele versículo que fala: quando chegar perante Deus, sejam poucas as tuas palavras. Aí tem que tomar cuidado com o que pega. Irmão, eu pedi no mesmo dia. Eu não lembro, irmão. Assim, eu não lembro não, né? Eu lembro disso, mas eu não sei se eu estava acordado. Eu sei que eu tinha acordado, ou se eu estava cochilando, mas de repente, a pessoa que eu pedi para Deus entrar com justiça, eu vi ela em grande aflição. Mas imediatamente a aflição voltava para ela. Imediatamente. E quando eu levantei nesse dia, eu chorei: Senhor, tem misericórdia. Por quê? Eu não lembrava do que eu tinha feito. Eu só lembrava do que tinham me feito. Isso, irmãos, que eu estou dizendo, foram muitos anos para Deus me convencer dos meus erros. Muitos anos, irmão. Eu fui ser convencido dos meus anos. Vocês lembram a última vez que eu me reconciliei aqui? Eu fui convencido cerca de 2 meses depois daquele dia. Irmão, uma coisa dos anos 90, eu fui convencido. Olha, eu fui convencido em 2009 do que eu tinha feito. Isso também é sabedoria. Porque quando a gente é machucado, irmão, a gente só vê o que os outros fizeram. A gente não vê o que a gente fez. Você imagina um casal. Quando um casal ele tem um atrito, normalmente, irmão, tem erro de ambos os lados. É difícil ser só de um. Se você for puxar tudo, você também vai achar erro seu. Oh, meu Deus, eu não tive paciência naquele momento. Mesmo que seja assim, uma coisinha, não sabe? Não é ser uma mulher. Aqui tem muita mulher, ela sabe o que eu estou dizendo. Mulheres, elas têm algum problema na época, no período. Tem mulher que fica pensa. E às vezes você não tem paciência naqueles dias. Porque é diferente, irmãos. Qualquer médico ele explica. A mulher e o homem são diferentes. Aí eu estou dizendo isso, a parte masculina, mas as irmãs pegam a parte das irmãs também, amém? Então vamos pedir a Deus, irmão, sabedoria, amém?